Muito boa noite para você que acompanha mais um programa na Amazônia Entrevista, nesse 1º de fevereiro, mais um janeiro já se foi de 2021. E nessa noite nós temos convidados mais que especiais para um assunto de muita relevância e muita importância para você, tanto que está aqui no Amazonas, quanto no Acre, quanto em Roraima, quanto em Rondônia. Eu recebo hoje a nova gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia. Estão comigo essa noite o presidente Luiz Almeida e Kennedy Gonzaga, que vão mostrar para a gente aí, vão falar para a gente sobre toda a questão, tudo que nós temos aí com relação aos bibliotecários. Para você, bibliotecário de todo o norte do Brasil, esse programa é feito para você nessa noite. Nós queremos aqui debater as questões do bibliotecário e nas suas ações, tanto no campo governamental quanto no particular. Muito boa noite, Luiz Almeida, boa noite, seja muito bem-vindo ao Na Amazônia Entrevista dessa noite. Muito boa noite, Kennedy Gonzaga, seja muito bem-vindo também, é um prazer recebê-los, toda a equipe do programa Na Amazônia Entrevista, de toda a equipe do Portal Na Amazônia. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você pode participar aí conosco pelo 92991512014, mande a sua pergunta, mesmo que nós não respondamos a pergunta durante o programa, nós vamos deixar depois nas redes sociais, nenhuma vai ficar sem resposta, tá certo? E não esqueça também, hein? Todos os dias, www.portalnamazonia.com.br. Luiz, mais uma vez bem-vindo. Eu queria que você começasse a nos colocar aí o que esperar do Conselho Regional de Biblioteconomia para 2021. Bem, boa noite, a todos. Obrigado, Anderson, pelo convite, a toda a equipe, do Na Amazônia. Bem, a proposta dessa gestão, a nossa gestão vai se estender de 2021 até 2023, Eu como presidente, o Kennedy Gonzaga como vice, E a gente vai trabalhar na lógica realmente colaborativa que todos contribuam, É dar continuidade de tudo que foi iniciado na gestão passada, na presidência do Jean Hassene, que foi o antigo presidente, A gente teve algumas ações que ficaram pendentes devido a toda a burocracia de se instalar isso dentro de uma autarquia federal, Então nós estamos agora visando estabelecer esses processos hoje dentro do Conselho Regional, dar continuidade a tudo que foi começado na gestão passada, e a segunda frente de trabalho vai ser dar continuidade nos trabalhos de fiscalização, porque ao longo dessa última gestão anterior à nossa, nós tivemos muitos processos fiscalizatórios, Então a ideia é dar continuidade nesses processos, levar eles a plenária, a julgamento, Porque apesar de se falar que o Conselho não tem o papel de abrir postos de trabalho, mas virtualmente, quando a gente vai lá fiscalizar a entidade, a instituição ela é obrigada a passar a ter um bibliotecário, Então, não é nossa obrigação criar postos de trabalho, mas virtualmente está ali associado uma questão, Que a instituição passa a ter que ter, Porque hoje nós temos algumas legislações que vão nos amparar, O Kennedy vai falar um pouquinho sobre essa questão do processo fiscalizatório, Como nós estamos desempenhando essa questão toda no Conselho e o que nós pretendemos fazer, Nós temos hoje algumas pendências, Por exemplo, o Portal da Transparência é uma questão que nós vamos procurar resolver durante esse primeiro ano de 2021, principalmente porque a fiscalização in loco ela está suspensa. O próprio Conselho Federal, que fica lá em Brasília, ele determinou que por hora está suspenso. Claro, é importante respeitar as questões de saúde pública, de vigilância sanitária. Então, a gente não pode ir numa instituição sujeitar a nossa fiscal aos riscos da pandemia,
e nem os membros que estão lá, os trabalhadores da entidade. Então, por hora, nós estamos trabalhando em cima de oficiamentos, entrando em contato com as instituições, fazendo esse processo mais de escritório mesmo, né? Entrando em contato. Como, por exemplo, fizemos a ação necessária da última, vamos dizer assim, da última polêmica que tivemos na área, né? Das nomeações que ocorreram na prefeitura. O conselho se manifestou, mandou o ofício cobrando as medidas necessárias, e nós estamos trabalhando assim, porque por hora o próprio federal determinou, visitem logo estão suspensas, né? Então nós estamos trabalhando assim, né? Fazendo as emissões de boleto, as orientações, as dicas, as informações necessárias que o profissional precisa ao longo do seu exercício de trabalho, né? E dando continuidade ao que é possível, considerando o momento que a gente está vivendo, né? Os bibliotecários, eu vou chegar nos demais municípios, mas vamos falar de Manaus aqui. Eles se sentiram prejudicados com relação a essa troca de governo municipal? Posso falar? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos os telespectadores do Portal na Amazônia. Nós, não só os bibliotecários, mas eu acho que todo da classe trabalhadora, dos profissionais, eles realmente foram afetados pela pandemia, né? Alguns, né, na maioria, tiveram seus salários reduzidos, né, assim como em outras áreas também. E as escolas fecharam, né, por conta desse prazo já mais distante. Mas as bibliotecas, elas estão tentando se adaptar, né, assim como as instituições, elas estão se adaptando, né, de forma híbrida, presencial e também online, que agora está sendo realmente 100% online, né? Inclusive nesse agravamento, pelo menos no estado do Amazonas, né? E dos demais também acredito que estejam, né, nesse caso. E nós ouvimos, né? E tem chegado a nós vários comentários a respeito dessas questões trabalhistas, em loco trabalhistas. Mas nós estamos fazendo de acordo com o possível, né, para que nós possamos dar mais, vamos dizer assim, uma folga para o profissional, honrar os seus compromissos com o conselho também, né? E esse ponto é um ponto muito delicado, né, porque às vezes nós olhamos e vemos a questão tanto do profissional, mas também a questão tanto da entidade, que é o órgão de classe. Né? Então, nesse momento estava sendo uma coisa muito delicada, né? Os profissionais realmente foram afetados, né? Muito mais, acredito que os privados, né? Das instituições privadas, mas nós estamos fazendo, de acordo com o federal, né? Caminhando para um lado que nós possamos estar dando vamos dizer assim, que uma folga a mais, né? Tirando, vamos dizer, que a corda do pescoço do profissional, para que ele se sinta um pouco mais acolhido pelo órgão, né, que o representa e que está ali defendendo perante juridicamente, né, a sua classe profissional. Além de salário reduzido, ele está em casa? O profissional está em casa? A maioria sim está em casa, está fazendo home office, né? Inclusive eu estou em casa fazendo home office, né? Eu trabalho numa empresa privada, né? Numa instituição privada de ensino. Estou em casa fazendo home office. Antes, né, nós estávamos fazendo alternâncias de dia, né? Mas a maioria dos profissionais realmente ficou para fazer home office. Ou então, antes do decreto, né, estadual, estava indo 3 vezes, ou então reduziu as horas de trabalho. Tá? Então, para que fizessem todo esse processo. Também teve a questão interna das bibliotecas, né? Que foi a questão de empréstimos, a questão de devoluções, né? Então se foi cancelado, né? A questão de estudo em grupo quanto às universidades, para que haja assim mais um resguardo do profissional e também dos usuários que vão à biblioteca. É muito isso. Perfeito. Olha, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para os bibliotecários, tanto do estado do Amazonas, de todo o Brasil, de todo o planeta, obviamente, mas hoje em especial aos profissionais do qual abrange
a 11ª região, né, que é o conselho de vocês, né? E o Amazonas, a turma aí do Acre, de Rondônia e de Roraima. Eu vou voltar daqui a pouco à questão da fiscalização. Mas eu queria, obviamente, que a maioria das pessoas que nos assistem hoje são bibliotecários. Mas nós temos aqueles também que querem ser bibliotecários, aqueles que estão parados, inclusive, nas universidades. Né? E eu tenho certeza que há algumas pessoas, alguns jovens, que querem seguir essa carreira. Né? Então, eu pergunto para você, Kennedy, por que ser um bibliotecário hoje? O que faz alguém? Qual é a paixão de ser bibliotecário? Para que as pessoas compreendam bem isso. Vamos partir aí do início para a gente chegar lá sim, depois. Com certeza. Eu acredito que ser bibliotecário é você tentar disseminar o conhecimento, né? É tentar disseminar a informação. Todo mundo fala de informação, todo mundo fala de conhecimento, fala de sabedoria, mas quando você se torna um bibliotecário, você tem um outro olhar, uma outra visão sobre a informação, né? Sobre os dados que você coleta. Talvez para uma pessoa que mora no interior do Amazonas ou no interior de qualquer estado do Brasil, a informação ainda é precária, assim como a telecomunicação, assim como a internet. Então, nesses locais, se torna essencial ter alguém que possa transmitir a informação de qualidade, né? Uma informação mais filtrada e direcionada para cada público, para cada profissional, usuário, né? E quando você se torna bibliotecário, é uma paixão que eu até hoje não consigo explicar, né? Até porque eu vinha de eu queria uma outra área, né? E depois, quando eu entrei na biblioteconomia, algo que vai realmente entrando no seu ser, e quando você está envolvido com todas as situações, né? Você quer dar algo de qualidade, você quer transmitir informações de qualidade, você quer que as pessoas tenham o melhor conteúdo, né? Informacional, sabe? Leiam o melhor material para cada área que ela está estudando. Então, quando se trata também das bibliotecas escolares, né? Você quer passar para aquele aluno a informação com que ele possa aprender mais e se desenvolver mais ainda, né? Então, ser bibliotecário atualmente, né? E quem sabe futuramente, você conseguir transmitir uma informação de boa qualidade e direcionada para aquele público específico, né? A questão de tecnologias e de revoluções tecnológicas que nós vivemos, há muito se dizia que o livro ia acabar, e no entanto o livro não acaba. Há muito se dizia que a bibliotecária ia se extinguir. Só que não é bem assim, né? Você vê que ao longo dos anos, ao se passar das décadas, sempre se há uma adaptação de cada situação, de cada área. E o bibliotecário tá nesse meio, né? Ele lida com bancos de dados, o bibliotecário lida com tecnologias informacionais de filtros, né? Ele lida com pesquisas. Então, o bibliotecário é essencial nas instituições, tanto de ensino, né? Mas também nas instituições de pesquisas, né? Para que ele possa estar ali dando aquele auxílio, dando aquele apoio pedagógico, né? Quando se trata de bibliotecas escolares, para que os usuários possam realmente encontrar a informação desejada e encontrar a informação correta para eles. Até porque muitos, ainda até hoje, pensam que o bibliotecário é um mero trocador de livros, né? Justamente. Ele passa, repassa, né? Não é um organizador de livros. Tem uma questão científica. Justamente. Senão, não seria uma profissão, né? Você não teria que fazer universidade para ser bibliotecário. Bastava dizer, olha, eu sou trocador de livros, pronto, né? Vou guardar, né? Vou guardar essa questão. Não é isso, né? Eu fiz essa colocação aqui para você, Kennedy,
justamente para que as pessoas elas tenham consciência da vital importância que tem o bibliotecário, o Kennedy acaba de colocar, as instituições, a qualquer instituição, principalmente com relação à pesquisa e educação, que é onde se massifica a entrada do profissional. Obviamente, o bibliotecário é bem transversal, ele vai em todas as camadas. É necessário, se faz necessário esse profissional em vários atores da sociedade. Porém, aí vem a minha próxima colocação, é o que não acontece na realidade. Não é, presidente? E infelizmente, no nosso meio de comunicação, nós temos os arquivos. Sim. Ele é feito pelo bibliotecário. E inclusive, Anderson... E eu não vejo um profissional bibliotecário nos meios de comunicação. Até porque isso que nós estamos fazendo aqui hoje é história. E precisa do arquivista, como você colocou. O bibliotecário é quem vai fazer essa pesquisa. Óbvio que hoje fica nas redes sociais, mas as empresas, o Portal na Amazônia, vai precisar guardar isso aqui. Sim, e nesse ponto que é muito importante, esse ponto que tu tocou é muito importante, Anderson, porque assim, eu não sei se a grande maioria das pessoas sabem, né, mas até aqui no Amazonas, né, nas grandes empresas de telecomunicações, né, tem o SEDOC, né, e no SEDOC é onde está os bibliotecários, né, eu realmente tenho amigos, né, bibliotecários e bibliotecárias que trabalham no SEDOC das TVs. Então eles fazem o quê? A indexação das matérias, eles fazem a indexação, a classificação, né? Então, se por um acaso chega lá uma matéria para eles fazerem sobre o eclipse solar, lá o bibliotecário já indexou aquela parte que está o eclipse solar. Então assim, o bibliotecário ele tem N locais de trabalho, só que especificamente, é natural, né, que ele vá nos primeiros passos para a biblioteca, mas ele tem N outros campos de trabalho, né, só que é pouco difundido, né, mas enfim, esse ponto é muito importante dizer, que o bibliotecário dele não só fica na biblioteca. E a questão também é que, por exemplo, na região norte do país, a profissão bibliotecário, na minha pouca experiência, né, que nós temos bibliotecários com muito mais experiência aqui na nossa jurisdição, mas na minha pouca experiência o que eu percebo é que nós carregamos um certo tradicionalismo, né? Eu tenho amigos bibliotecários que trabalham em São Paulo em ateliê de moda, que trabalha em escola de gastronomia, com vários outros tipos de suporte de informação, né? Então aqui na região norte eu vejo que a gente ainda tem um certo tradicionalismo bibliotecário para trabalhar na biblioteca, né? A transversalidade da qual eu citei não acontece aqui. Não acontece com tanta frequência, mas hoje a gente tem algumas empresas, por exemplo, do próprio polo industrial que contratam bibliotecários, né? Eu lembro que na graduação muito se fala, por exemplo, de uma grande empresa aqui no setor de duas rodas que contratava bibliotecários, porque lá havia uma biblioteca para dar suporte no ambiente industrial, né? Então a gente tem um movimento de inovação, mas ele é muito lento comparado ao restante do país. Agora eu pergunto, eu não tenho esse número aqui, eu devia ter a Secretaria de Educação, vamos colocar aqui o estado do Amazonas, o maior estado desse país. Escolas, eu não tenho esse número, mas são muitas, são inúmeras. Supõe-se que cada escola, não é a realidade, mas supõe-se que eles teriam que ter uma biblioteca. Sim. Certo? E muitas a têm. Agora não tem um bibliotecário. O conselho tem alguma ação, há alguma autonomia, uma forma de pressionar o governo ou os governos, no caso municipais, para que façam concurso público com relação aos bibliotecários? Olha, nessa questão a gente tropeça na própria burocracia da administração pública, né? Porque, por exemplo, hoje para nós termos mais vagas, por exemplo, a nível estadual, no plano de cargos e carreiras da Secretaria Estadual de Educação,
o que precisa? É que seja criada uma proposta de lei, né, que seja levada para a Assembleia, para esses órgãos, né? E aí lá vai ser deliberado, porque vamos considerar um estado quase transcontinental que nem o estado do Amazonas. Nós, só na capital, Manaus, nós vamos ter uma média de 500 e tantas escolas. E hoje, atualmente, no plano de cargos e carreira, nós vamos ter somente 52 vagas para bibliotecário. Num mundo, o ideal era que houvesse esse quantitativo com a realidade que existe de escolas, né? Até porque todas elas devem ter. Agora, recentemente, aí é importante contextualizar. Por exemplo, nós tivemos a Lei 12.244 aprovada, que é uma lei que foi criada em 2010, né? A lei prevê a universalização de todas as bibliotecas escolares em todas as instituições de ensino, público e privada. Então, todas essas escolas deverão ter uma biblioteca. Ela, pública ou privada, ela vai ter que ter, junto com o seu bibliotecário, né? A lei ela é muito clara. Então, uma lei que foi criada em 2010, ela deu um espaço de tempo de 10 anos para que houvesse essa regularização na esfera estadual, na esfera municipal. E terminou 2020, um ano extremamente atípico, né, com uma pandemia, com suspensão de aulas, e aí a gente tem uma parcela quase que total do Estado brasileiro hoje irregular nesse campo. Por quê? A gente vê uma Secretaria Municipal de Educação abrir vagas, sei lá, para um município que tem 200 escolas municipais, abrir vaga para 17 vagas para bibliotecário não condiz com a realidade, né? E aí o que nós temos? Nós temos essa lei, a Lei 12.244, né, de 2010. Nós vamos ter agora o novo Fundeb. É importante você, bibliotecário, você, profissional que trabalha na biblioteca, se inteirar disso. Por quê? O Fundeb ele é um recurso hoje do governo federal para financiamento da educação básica, né? E aí o que ele vai financiar? Ele vai financiar a educação infantil do 1º ao 9º ano e o ensino médio, né? E hoje o novo Fundeb ele prevê que com esse recurso o bibliotecário também seja, as secretarias estaduais, municipais e os outros órgãos que compõem a administração pública remunere esses bibliotecários com esse recurso de financiamento para a educação, né? Então, o próximo passo que nós estamos trabalhando, tentando articular junto com o federal, tentando adquirir signatários, né, é que o bibliotecário passe a ser reconhecido em lei como um profissional de educação, não somente o pedagogo, o professor, o nutricionista, mas o bibliotecário também, porque chega a ser até irônico. Você tem um bibliotecário que trabalha na biblioteca escolar e ele não está previsto em lei como um profissional da educação. Então, hoje, por exemplo, na última reunião com o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, que é o nosso grande órgão basilador, né? Foi abordado isso. Então, hoje, junto com uma deputada, que é a professora Dorinha, né, do DEM, se eu não me engano, está havendo uma articulação entre os regionais e o federal para que o bibliotecário passe a ser reconhecido junto com os outros profissionais como um profissional da educação, né? Porque nós fazemos parte. Da minha última experiência de trabalho, que foi no interior aqui no Amazonas, foi que a minha fala sempre foi: não podemos estimular uma indisposição no campo da educação em que fiquem bibliotecários e professores, mas todos colaborando, porque a premissa principal é contribuir para o desenvolvimento da educação, né? Então, a nossa proposta é essa. E aí, teve a aprovação do novo Fundeb, e aí, em agosto do ano passado, teve a aprovação da Resolução 12 do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse mesmo fundo, ele passou a prever que o bibliotecário se torne responsável pela gestão do Plano Nacional do Livro Didático, tanto na esfera estadual como na esfera federal, que nós temos escolas federais, né, e na esfera municipal. E essa questão gerou um certo rebuliço, porque o livro didático na profissão bibliotecária ela sempre foi um calcanhar de Aquiles,
Né? Por quê? Porque o livro didático ele é um item de consumo. Ele não é um livro que você coloque no acervo de uma biblioteca. O livro didático ele tem uma validade de 4 anos. Atingiu aquele prazo, ele é descartado, ele é distribuído, entregue para o aluno leva para casa. Né? Só que, por princípios de economicidade, de gestão, o que foi que o Ministério da Educação pensou? O FNDE, vamos colocar um bibliotecário para gerenciar isso. E aí, o que a minha fala hoje na condição de presidente, e a minha postura, eu, Luiz Fernando, até nas plenárias do Conselho Federal, é que nós não devemos encarar esse decreto do FNDE como uma ação negativa. Por quê? Vamos imaginar, somente no contexto do estado do Amazonas somos 62 municípios, né? 62 municípios que muitos não têm no seu plano de cargos e carreira o cargo bibliotecário e nem tem bibliotecário na organização do município, né? Nós teríamos aí uma possibilidade de que se cada município contratasse um bibliotecário, nós já teríamos 62 postos de trabalho, 62 bibliotecários trabalhando no campo da educação, né? Contribuindo de fato para que em algum momento nós possamos ter um progresso significativo na área. E é importante frisar que hoje, por exemplo, na nossa jurisdição 11, que é Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, o curso de biblioteconomia presencial nesses 4 estados, o mais antigo é o da UFAM, hoje da Federal do Amazonas, né? O mais recente eu acredito que deve ter uma faixa de 5 anos, né? Que abriu agora na Unina Federal de Rondônia. Então agora que eles estão formando, deve estar na 5ª turma, se eu não me engano, né? E hoje, por exemplo, dessa minha última experiência que eu tive no interior do Amazonas, o que eu falei e pautei muito na secretaria lá onde eu estava, é que porque o município lá tinha uma prática de abrir o processo seletivo para a oferta de bolsa universidade do próprio município, né? Então, vamos ofertar uma quantidade X de vagas através do bolsa para que, através de faculdades particulares de modalidade EAD, vocês ofertem tantas vagas para formar bibliotecário. Porque, claro, é muito difícil falar que um bibliotecário formado aqui na UFAM sair de Manaus para ir, por exemplo, para Tapauá, para Tefé, que apesar de tudo é uma cidade grande, mas geograficamente é longe, quem quer se desprender, né? Você até sai, mas por um concurso público, de preferência estadual, federal, mas para trabalhar a nível municipal é muito complicado, né? Então, o que nós pautamos é estimular que as secretarias ofertem através das secretarias que tiverem os seus programas de Bolsa Universidade, é que elas ofertem através desses cursos que existam lá vagas específicas de Bolsa Universidade para formar bibliotecários, porque você vai ter um profissional que é de lá, que quando ele terminar o contrato ele não vai se saturar com a realidade local, não vai querer voltar para a sua cidade de origem, né? Eu trabalhei durante o ano de 2020 em Tefé, foi muito bom. Mas existem muitas peculiaridades que faz a gente ter resistência de querer ficar, né? Você ir para uma zona rural, passar 7 dias dormindo num barco. Então, são dificuldades que eu penso hoje, com a experiência que eu tenho, é que é importante a administração pública ter um olhar sensibilizante, um olhar estratégico sobre isso, né? Entender que, por que nós não formamos o nosso próprio recursos humanos, né? Porque hoje eles precisam se regularizar quanto a isso, né? Ou se, como nós estamos fazendo nosso trabalho enquanto conselho, se o bibliotecário julgar que ele pode fazer, ele também, né? Agora, claro, nós estamos trabalhando para isso, né? Enquanto sistema CFB, CRB, para que haja essa universalização de fato nas bibliotecas escolares, né? Nós não somos essa entidade que está simplesmente parada, cobrando a anuidade dos bibliotecários da jurisdição 11 ou de qualquer outra jurisdição, né? Nós estamos de fato trabalhando. Eu acho que todo conselho de classe deve sofrer disso, com essa, início de ano vou pagar minha anuidade. Mas a gente precisa lembrar que
A anuidade ela é um tributo. Para você ser bibliotecário, para você assinar, colocar lá na sua ficha catalográfica o seu, colocar Luiz Fernando, CRB 11 1041, você tem que pagar. A mesma lógica que segue um Conselho Regional de Medicina, uma OAB ou qualquer outro conselho, né? Agora, claro, eu acho que é importante a gente frisar que a gente, na condição de conselho, a gente enfrenta dificuldades, né? Por exemplo, a gente chega em alguma entidade, em alguma instituição fiscalizando, a gente é acusado de certo corporativismo, né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está defendendo que aquele espaço, aquela biblioteca seja gerenciada, administrada por um bibliotecário. Que é o que não ocorre. Que é o que não ocorre muitas vezes, né? Porque a lei prevê isso, principalmente no campo das bibliotecas escolares, né? E hoje, por exemplo, o que nós vamos tentar a partir de agora, principalmente no Conselho, é trabalhar com o princípio do advocacy, né? Que é diferente do lobby. O lobby é uma coisa muito, vou dizer assim, um pouco ilegal, né? Tem um ar de ilegalidade, mas o advocacy não. É a gente advogar, de fato, pela classe, junto com a classe parlamentar, a classe política do estado do Amazonas, dos outros estados também, para que, olha, vocês têm tantas escolas só em Manaus. Por que nós não podemos tentar aumentar esse quantitativo de vagas? Com certeza a gente não vai aumentar do dia para a noite para 500 e tantas, 600 vagas. Mas precisa-se ter um progresso de que essas vagas vão aumentar, né? Esses bibliotecários vão ser absolvidos, né? Porque em algum momento a gente vai ter aí uma grande exigência de fato, né? E que vai ser da própria União sobre isso. Está muito óbvio que a participação parlamentar é essencial nisso. E é um recado aí para os parlamentares, não só do estado do Amazonas, como de Acre, Roraima e Rondônia. Vocês precisam se mexer. Ao invés do presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas pensar em subir seus salários, vocês tinham que pensar nesses profissionais que estão aí se formando e não têm postos de trabalho, porque os senhores simplesmente não há um deputado que crie uma emenda ou um projeto que faça isso virar uma discussão no parlamento estadual. Isso é um ponto muito importante nisso, porque assim, como o Luiz já falou, né, nós temos, no plano de carreira do estado, nós temos apenas 52 vagas. 52. Nós temos mais eu acredito que mais de 4.000 escolas. Se eu não estou enganado, o levantamento que nós fizemos em 2018, né, os dados estatísticos passados pela SEDUC, no mínimo era aproximadamente 364 bibliotecários assim, e isso com uma legislação antiga, que agora nós já temos uma nova legislação sobre bibliotecas escolares, né, que é um bibliotecário para uma biblioteca, né. Ou seja, em toda a escola, de acordo com a legislação, né, com a Lei 12.244, que é a Lei da Universalização das Bibliotecas, toda escola tem que ter uma biblioteca, né? E se toda escola tem uma biblioteca, toda tem que ter um bibliotecário, isso é óbvio, né? Então, assim, nós barramos nesse ponto, né? Até certo ponto, né, a SEDUC em si, ela fica até impedida em si, acredito eu, por conta desse plano. Só que aí é que tem que ter um movimento parlamentar, né? Na questão de fazer um projeto de lei para alterar essa quantidade. Se nós temos, vamos dizer que se nós temos 600 escolas, né? Entre aspas, que não é isso, as 600 escolas teriam que ter um bibliotecário. Isso é a lei que diz, não sou eu que estou dizendo, não é o Luiz Fernando que está dizendo, é a lei. Lei 12.244. Por que não se cumpre? Entendeu? Esse que é o ponto. Aí nós vamos chegar num ponto muito importante. A lei é de 2010 e ela venceu em 2020. Aí durante esse ano eles tinham o prazo para se adequar, né? Todos os órgãos, tanto os privados quanto os públicos, eles tinham esse prazo para se adequar. Só que o que acontecia? Não, mas ela só vence em 2020, né? Então nós estamos no prazo. Essa era a desculpa de não estar cumprindo a lei. Ou seja, ia empurrando de acordo. Ou seja, só que em maio agora de 2020, ela venceu. Ou seja, toda escola que não tiver
uma biblioteca e, consequentemente, o bibliotecário, ela está sujeita à penalidade. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e aí diz que não pode fazer nada. E outro quesito importante, outro ponto importante. Além da Lei 12.244, o Amazonas ele tem uma lei delegada, que é a 364 de 2016, feita pelo, se eu não me engano, pelo deputado na época José Ricardo. Né? Tem a lei delegada 364. Ou seja, além da federal, tem a estadual. Né? Então, assim, esse ponto é muito importante frisar, né? Que o Estado, ele já, pelo menos o Amazonas, ele já está exorbitantemente fora de, acima da ilegalidade, né? Ou seja, e esses dados que eu estou te dando são do Amazonas. Agora, imagina Acre, imagina Rondônia, imagina Roraima, ou seja, todos esses estados, né, e todos os municípios e todos os órgãos, eles precisam ter um bibliotecário, né? Todas as escolas precisam ter, né, bibliotecas escolares. Isso é a lei. Então, assim, se hoje em dia nós saíssemos para ir fiscalizar e chegasse lá e não tivesse a biblioteca, poderíamos multar, porque é amparado pela lei. Esse é o ponto. Só que o que nós estamos tentando fazer com uma carta que o CFB está elaborando, nós estamos tentando sensibilizar, né, os órgãos para que eles possam se adequar e cumprir a lei nesse primeiro momento, coisa que o CRB já fez na gestão passada, inclusive, né? Ele foi nos órgãos, teve as reuniões com os órgãos, né? Foi na SEDUC também, né? Todos os órgãos principais. Ele foi e fez reunião com os gestores, com os secretários, né? Sensibilizando para que pudesse ser cumprida, né? A partir do momento que essa carta que for enviada e o conselho, né, vê em si que não se está fazendo nada, nós não temos outra solução que não montar. A gente quer sensibilizar para que não precise usar a força da lei para isso. Essa é uma das ações dessa nova gestão que nós pretendemos fazer, né? Nesse primeiro momento, nós, como conselho, estamos tentando sensibilizar através da carta, né? Essa carta que nós estamos até vendo os signatários para ela, né? O Luiz pode explicar um pouco mais após. E se não houver essa sensibilização, infelizmente vai ser isso que tem que fazer. E existe um ponto muito importante. Existem também os bibliotecários que entram informalmente em contato com os conselheiros, né? Esse é um ponto importante de se tratar. Só que não formalizam a denúncia. Então, assim, quando você, profissional, bibliotecário, vê uma irregularidade, é importante que você entre em contato com a fiscalização e faça a sua denúncia, entendeu? Porque quanto mais você denuncia, né, quanto mais bibliotecários estão denunciando, mais força o órgão de classe ganha para tá correndo atrás e tá multando realmente, entendeu? Esse é o ponto principal. Então, assim, se você, como profissional, você não denuncia irregularidades que existem, né, o conselho ele fica até certo ponto de mão atada, porque, assim, a jurisdição do CRB11 são 4 estados, né? E nós temos quantos fiscais? Um fiscal. Então, assim, se o profissional se tornar uma extensão do conselho e se tornar um fiscalizador, né, denunciando, entrando em contato, mandando e-mail, ligando e realmente denunciando essas irregularidades desses órgãos, o órgão ele ganha força para que ele possa defender você, né, para lhe representar. Esse é o ponto muito importante. Então, assim, é importante você orientar mais uma vez que todos os profissionais façam denúncia. Se você vê uma irregularidade, vá lá, denuncia ao CRB, né? Para que aí a fiscal ela pega e vai verificar sua denúncia e vai logo, né? Já ocorreram algumas denúncias na gestão passada, né? Eu também fazia parte da gestão passada. Então, assim, e todas essas denúncias que foram feitas, elas foram averiguadas e elas realmente foram multadas, inclusive, né? E algumas até o CRB já ganhou as causas. Então, assim, para você ver o quanto é importante você denunciar, né?
a minha escola, a escola do lado de casa é de ensino fundamental 2 e não tem biblioteca, não tem bibliotecário, denuncia. Vai lá, denuncia. Então, esse papel é importante, o papel de denunciar. Né? Porque a sociedade, próprios pais dos alunos. É aí que as entidades vão ver que o cidadão está querendo aquilo, né? É o desejo do cidadão, tem um apoio, tem um auxílio. Né? E é comprovado que isso, através de pesquisas da IFLA, né? Inclusive, que a escola que tem uma biblioteca, ela tem um índice muito maior de desenvolvimento dos alunos. Então, e para você ver o quanto é importante ter essa biblioteca e que essa lei seja cumprida, né? Porque se não for cumprida, para que está aí? Né? Denuncie para o CRB, denuncie ao Ministério Público, né? Que é o órgão maior para fazer verificação. Então, assim, essas são denúncias importantes de se fazer. Se você denuncia o CRB, você também quer denunciar o Ministério Público, vá lá e denuncia para o Ministério Público. Que, inclusive, eu acho que, se eu não estou enganado, foi um município aqui do estado, né? Abriu o processo seletivo para a contratação de bibliotecário por conta do Ministério Público chegar lá e encontrar e ver que não tinha biblioteca. Então, assim, esse que é o ponto. Se as pessoas não denunciam, se os profissionais não denunciam, o CRB fica um pouco de mãos atadas, né? Porque é uma fiscal para 4 estados, né? E a quantidade de escolas é muito grande. E essa logística, como ela funciona? Na fiscalização, né, nós fazemos um planejamento anual, né, de cada estado e de quando nós vamos a esses estados, né. Nós temos também, em cada estado nós temos delegadas, né, porque por conta da central ser aqui em Manaus, então em cada estado nós temos uma delegacia, né, e a delegacia ela já nos passa os dados primários. E através desses dados primários nós criamos um roteiro para que nós possamos ir a esses estados e fazer essa fiscalização. Claro que é impossível você ir em cada município de cada estado, porque a extensão territorial só do Amazonas já é grande, né? E aí você tem que se deslocar para outro estado mais ainda, e aí tem que ter uma logística bem organizada. Sair daqui para o Acre, para Rondônia, para Roraima. Justo. Então, assim, e quando a fiscal sai para fazer essa fiscalização, né, ela já sai com. Ela vai para passar a semana, entendeu? Porque se for para passar dias, não tem condições. Né? E vale isso. ressaltar que esse profissional, ele é empregado. Sim. Ele é funcionário do conselho. Justamente. Justamente. Esse é o ponto muito importante. Né? A questão de você denunciar, entendeu? Eu tenho que frisar esse ponto. Eu acho que esse ponto é essencial. Você, profissional bibliotecário, por favor, denuncie. Não tenha medo de que se eu vou denunciar, meus dados vão ser compartilhados. Não, o seu dado é sigiloso, né? A sua denúncia ela é sigilosa para o conselho. Então o conselho lhe resguarda 100% dos seus dados, né? Então não tenha medo de denunciar, de sofrer represália por tal órgão ou por tal pessoas, né? Você tem que denunciar. Denuncie para que o conselho possa ir lá e realmente efetivar a lei. O que acontece geralmente é que esse profissional ele se acanha em denunciar. E aí é muito importante essa questão que o Kennedy fala, porque veja bem, você bibliotecário, você pai de aluno que hoje estuda no município da cidade de Manaus, no estado, né? Seria o ideal, né? Agora eu falo com a sociedade civil, é que você tem toda a liberdade de fazer denúncia no conselho, no próprio Ministério Público, porque já pensou, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe acharia admissível que, por exemplo, seu filho tivesse aula de português sendo ministrada por um professor de biologia, né? A mesma lógica funciona para a biblioteca escolar, né? O bibliotecário, a biblioteca não é um espaço solto numa escola. Ela existe por força de lei, né, amparada por uma série de legislações específicas no campo da educação. Ela tem um amparo, uma fiscalização pelo sistema, pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, através dos conselhos regionais.
Aí nós vamos ter outras entidades que compõem esse contexto. Nós vamos ter, por exemplo, hoje no Brasil nós temos a Federação Brasileira de Bibliotecários, né? Ela teria quase uma característica de um sindicato, só que ela ela é uma federação nacional, né, que dá orientações, diretrizes para todos os tipos de biblioteca. Nós vamos ter a própria Unesco, né, que é vinculada à ONU, que faz diretrizes no campo da biblioteca escolar, da biblioteca pública, e nós vamos ter a IFLA. A IFLA é a Federação Internacional de Bibliotecas e Bibliotecários, né? Então, os parlamentares, a sociedade civil precisam ver que a biblioteca não é esse espaço em que, vou criar e vou colocar ali um pedagogo. Não, gente, você, como eu falei, você não quer que a disciplina de língua portuguesa seja ensinada por um professor de biologia. No momento, no nosso recorte histórico que nós vivemos agora, esse período de pandemia, né, o avanço das questões das fake news, qual é o papel de uma biblioteca escolar nesse contexto, né? E aí eu vou entrar nessa questão da biblioteca escolar, porque a mesma lógica que nós seguimos de educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino superior, a biblioteca segue essa mesma lógica. A biblioteca escolar prepara o aluno para o ensino médio, lá ele vai utilizar uma biblioteca escolar no mesmo contexto da modalidade de ensino, a biblioteca naquele contexto vai preparar ele para a biblioteca no contexto universitário, e quando essa criança, esse aluno chegar no mestrado, no doutorado, ele vai preparar para outro contexto de biblioteca. Né? Então, a biblioteca ela não é um recurso, um espaço ali solto numa instituição. Né? E aí eu falo sobre a questão da fiscalização que o Kennedy frisou. Você, bibliotecário, você, pai, principalmente o bibliotecário. A gente sabe que existe esse receio do denunciante de fazer uma denúncia no conselho, mas se você hoje fizer uma denúncia no próprio Ministério Público, você tem necessidade de colocar seu nome, seu RG, seus dados pessoais, porque sem esses dados o processo ele não segue adiante, né? Então é importante. Agora, claro, hoje o conselho não vai chegar, por exemplo, sei lá, num município aqui do interior do Brasil, vai dizer assim, olha, o Kennedy Gonzaga fez essa denúncia com vocês. Não, a gente vai chegar lá e vai dizer, olha, viemos aqui porque existe uma denúncia de que vocês não têm biblioteca, vocês não têm bibliotecário e nós viemos fiscalizar, né? O conselho não vai expor o denunciante, mas nós precisamos que esse denunciante faça a denúncia, que ele coloque seus dados, que ele diga quem é, porque quando nós formos encaminhar esse processo para o federal ou para o próprio Ministério Público, vai ser necessário, porque a denúncia ela é anônima até certo ponto, mas depois nós vamos ter necessidade dessas informações, né? O anonimato ele cabe até certo ponto dentro do processo, mas depois disso esse denunciante vai ter que, né, colocar seu nome. E aí eu falo não agora como presidente, mas como colega, como profissional mesmo. É que se você se cala, colega bibliotecário, você está compactuando com a mediocridade. Se a gente hoje, bibliotecário, se queixa que não tem campo de trabalho, que não tem concurso, que não tem isso, que não tem aquilo, você que não denuncia, você está ficando em silêncio. E a omissão, né, chega a ser pior do que eles estão fazendo com a nossa profissão. Então é importante que você faça, né? E aí, agora eu entro na questão da carta aberta que o Kennedy mencionou, né? Essa carta aberta, ela vem amparada, como eu falei, em cima da Lei 12.244, a Lei de Universalização da Biblioteca Escolar. Ela vinha amparada em cima desse novo decreto a PEC, né, do Fundeb para financiamento da educação básica, e em cima desse novo decreto do FNDE. Né? A carta, qual é o objetivo da carta? O federal, junto com os regionais, que nós somos os principais signatários, claro, junto com algumas outras entidades. Hoje, por exemplo, aqui na nossa jurisdição, nós tivemos um sistema de bibliotecas, né, de uma instituição universitária aqui do nosso estado, que se tornou signatária. Nós tivemos um vereador que se tornou signatário da carta e um vereador lá em Tefé que também se tornou signatário da carta. E o que a gente quer dizer na carta? A gente quer dizer assim: prefeito,
existe isso, você vai passar a receber esse recurso do Fundeb. Vamos contratar bibliotecário? Por quê? Porque você vai ter um profissional realmente qualificado para atender a demanda da biblioteca escolar, para trabalhar o processo de ensino-aprendizagem com os alunos no campo da biblioteca, né? O bibliotecário, e é importante a gente falar, o bibliotecário, no âmbito da biblioteca escolar, ele não é alfabetizador, mas ele é fomentador desse processo de alfabetização, né? Então, a gente tem hoje estruturas dentro da administração que acabam praticamente clamando pelo exercício do profissional bibliotecário. E aí a gente está precisando hoje desse apoio, né? O conselho não é essa entidade onisciente, onipresente que sabe de tudo, né? A gente procura dar o nosso melhor, mas vocês, enquanto profissionais, precisam fazer queixas, precisam fazer denúncias, né? Para que a gente possa, como o Kennedy falou, nós temos um plano de fiscalização, a gente faz esse plano, mas quando a gente chega, por exemplo, lá no Acre, a gente vai falar com o secretário estadual de educação. A gente não vai em todas as escolas estaduais do estado do Acre, até porque não tem condições. O conselho, quem dera nós tivéssemos um orçamento como a OAB, por exemplo, né? Hoje é como eu até trouxe os dados, não? Hoje, toda a jurisdição 11, nós temos registrados, não é diferente de profissionais ativos. Registrados, nós temos 1.150 bibliotecários com registros. Esses 1.150 eles estão distribuídos entre Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Agora, com registro ativo, que estão de fato trabalhando, pagando sua anuidade, nós vamos ter 1.098 profissionais. Aí já tem uma queda. O Amazonas lidera o maior índice de profissionais que estão hoje trabalhando e que ainda está longe da realidade ideal, né? Mas nós precisamos de denúncia, nós precisamos que alguém diga assim, olha, conselho, vocês poderiam vir aqui, ver isso, isso e isso. A gente vai nos esforçar, a gente vai oficiar, se for a logística for muito difícil, mas a gente vai estudar um meio viável de poder aplicar, mas é que vocês também precisam atuar em coparticipação junto com o conselho, né? Colaborando, denunciando, fazendo queixas e não ficar com esse receio, porque a gente não vai chegar lá no secretário e dizer assim, olha, o Kennedy fez essa denúncia. Não, a gente vai dizer, nós recebemos essa denúncia, nós viemos verificar, né? E uma coisa, a proposta da carta, como o Kennedy falou, antes de qualquer coisa, o conselho nós estamos evitando, tanto o federal como os regionais, nós estamos evitando essa ideia, essa imagem de entidade de punição. Não, nós queremos sensibilizar, né? A gente, não é interessante para a gente chegar numa prefeitura em Manaus, no Amazonas, que tem um orçamento que não se compara com Manaus, por exemplo, e penalizar uma Secretaria Municipal de Educação em R$200 mil. Isso é dinheiro. Se a Secretaria se sensibilizar, não, vamos contratar. É mais econômico você contratar um profissional e esse profissional está com sua anuidade em dia, né, assumindo uma coordenação ou sendo bibliotecário na biblioteca pública, é muito mais econômico do que você está pagando uma multa, né? Porque uma coisa que é importante frisar, nós, da gestão passada, da presidência do Jean e agora na nossa, nós pegamos o conselho assim, com algumas dificuldades. Então, hoje, nós estamos estudando a questão de implantar realmente, de trabalhar com a dívida ativa, né? As instituições que tiverem multas, que não pagarem suas multas, terão suas multas lançadas na dívida ativa. E não é porque nós queremos simplesmente punir, nós queremos a eficácia da lei. É isso que nós estamos procurando, né? E é importante frisar isso, né? Então, antes de penalizar, de chegar causando toda uma contenda, não, nós vamos lá dialogar, conversar e fazer uma proposta. Aí, aquela secretaria, aquela escola vai ter 90 dias para se regularizar, né? E aí a gente vai trabalhar em parceria. E é importante frisar, você, se tiver algum secretário de educação nos assistindo, diretor de escola, entendam, o conselho ele é uma autarquia também de caráter consultivo. Então, vocês querem conversar com a gente? Conversem.
Nós vamos atender, nós vamos orientar, nós vamos dar as dicas, os caminhos que vocês podem seguir, antes de fato, de penalizar. Nós só queremos assegurar que a profissão seja efetivada por um profissional habilitado, que é um bacharel em biblioteconomia com registro ativo. Onde que que as pessoas podem procurar? Como encontrar o conselho? Bom, o conselho, né, tem um site, né, que é o www.crb11.org.br, né? No site tem todos os dados do WhatsApp, tem e-mail, né, os telefones também fixo, né, mas atualmente nós estamos utilizando o WhatsApp. O que facilita bastante para o profissional entrar em contato com o CRB. WhatsApp do conselho? 99222-6668. Né? Você pode entrar direto em contato com a secretaria, né? Com a nossa gerente administrativo Franciluce, e ela vai lhe passar todos os dados. Não estou querendo entrar em contato com o WhatsApp. Você pode entrar no site, né? Lá tem todos os links, todas as abas para tirar registro. Inclusive, falando em registro, né? Início de ano, né? Todo mundo, mas meu Deus, eu tenho que pagar a minha anuidade, né? Mas por que você paga a anuidade do conselho? Por que você paga a anuidade do conselho? Porque você tem uma profissão que ela é legal, entendeu? Então, para você pagar a anuidade, você está contribuindo para a sua fiscalização profissional, né? E existe um ponto importante também quando se trata dessa questão de conselho, sindicato e associação. As pessoas confundem um pouco, né, a função do conselho, né? Mas o que é a função do conselho, né? Assim, nós já estamos finalizando, eu acho, né? O que é a função do conselho, né? O que o conselho faz? O conselho ele fiscaliza o exercício profissional, né? Ele fiscaliza o exercício profissional, ou seja, vai verificar, né, se o profissional está legalmente, né, está com seu registro, né, verificar se a entidade tem o profissional ou não, né? E o que é o sindicato? O que o sindicato faz? Né? Ele defende os interesses trabalhistas dos profissionais, né? Quando as pessoas nos questionam muito sobre a questão de mas a questão do salário do profissional está baixo, está médio, né? Quem define teto, piso salarial é a associação e sindicato, né? Se não tiver uma associação e sindicato, não tem como definir. O conselho ele não define teto salarial. No caso, né, da biblioteconomia seria o parlamento. Emenda parlamentar. Porque, por exemplo, hoje nós temos tem o Sindicato de Bibliotecários do Rio de Janeiro, né? Então, se eu não me engano, em 2018, eles reajustaram o piso da classe do estado do Rio de Janeiro, né? Levaram ao parlamento e conseguiram, né? Com toda aquela resistência, mas conseguiram, né? E é importante a gente falar isso. Como o Kenneth falou, não haver essa confusão do que é conselho, do que é sindicato, do que é associação. Aí eu vou rememorar uma frase de uma colega que estava à frente na época, né? Ela, junto com alguns bibliotecários, estava articulando a Associação de Bibliotecários do Amazonas, né? E aí o desabafo que essa colega fez foi o seguinte: a associação propõe um curso, cobra R$100, aí o bibliotecário faz o quê? Mas vou pagar. Não. Gente, em qualquer entidade pública, privada, é necessário o capital. A gente não vive fora desse mundo em que o capital se dissolveu, não é? Então, uma associação, para ela ser estabelecida, ela vai precisar criar regimento, ser reconhecida em cartório, ela vai precisar pagar advogado, né? Ela vai precisar pagar assessor parlamentar para estar lá lutando. Então, se daqui a 1 ano, 2 anos, existir um movimento em que esteja se articulando uma associação, dê força. Justamente. Mesmo que você não possa pagar uma anuidade, mas diga assim: olha, eu quero fazer uma oferta, porque eu acredito que a gente precisa trabalhar na lógica de colaboração, de coletividade, né? Porque o sindicato, a associação, as pessoas têm uma imagem de sindicato, de associação, que é uma coisa assim, uma baderna, né? Mas não, é graças a eles que nós temos direitos trabalhistas reconhecidos hoje na CLT,
né? Se hoje um bibliotecário ganha um plano de saúde numa instituição privada, é graças a todo o movimento sindicalista que existe por trás. Então, quando você vê, participe, se engaje, né? O conselho, aí o que acontece? A gente, como profissional, claro, eu, Luiz Fernando, passei 4 anos estudando biblioteconomia, pago o conselho todo ano. Vou querer ganhar 1.200? Aí o que o conselho faz? A gente ainda tenta sensibilizar a instituição que está sendo fiscalizada e dizer assim, olha, fulano, você está contratando um bibliotecário, ele passou 4 anos numa faculdade. Ele fez projeto, ele fez pesquisa, ele se formou, ele paga anuidade. Você tem que entender que você não pode dar para um bibliotecário um salário de R$ 1.200. Faça um estudo, pesquise uma proposta salarial, né? Mas recomendar um piso nós não podemos. O que a gente tenta fazer é essa fala que o regional tenta, né? É sensibilizar de fato. E também tem aquela questão, né? Tem a questão também do profissional, né? Se o profissional eu entendo, até entendo, né? Se o profissional se sujeita, vamos dizer, né? A aceitar certo esse valor. Só que a partir do momento em que você está valorizando o seu trabalho, assim como a maioria está valorizando o trabalho, vai chegar uma hora que, poxa, não dá para contratar por esse valor, né? Nós temos que aumentar, né? E isso já aconteceu, inclusive comigo, ano passado aconteceu isso, né? Eu fui para uma entrevista onde para 8 horas semanais, né, para nível superior, era 1.256. Lembro bem que era isso. Então, assim, é um salário, assim. Aí o que aconteceu? Eu disse, olha, por esse valor eu sinto muito, não dá pra ficar. No mínimo, aqui, estourando, no máximo, esse valor pode ser 4 horas, mas além disso não dá. Quanto é que você paga para o seu pedagogo? Quanto é que você paga para o seu professor? É esse valor. Pois é, então, assim, é nível superior, né? É gestão, é coordenação, né? O profissional de vez está coordenando uma biblioteca, então... Assim como o pedagogo tem a atuação do profissional dele, assim como o professor tem a atuação profissional dele, o bibliotecário também tem a sua atuação profissional. Então, assim, eu acho que você tem que rever, e até se vocês, se as instituições forem jogarem, até nos sites mesmo, que fazem comparação salarial, pelo menos no Amazonas, né, fica em torno de 2.300, se eu não estou enganado, algo parecido, né? Que foi a última vez que eu vi, 2.300, 2.500. Esse é o valor que aparece na comparação dos salários que as pessoas colocam, né? Para fazer essa média salarial tem 2 órgãos que eu não estou lembrado do nome. Então, assim, tem a questão da entidade, tem a questão do profissional, né? E chegar também e falar, olha, por esse valor é complicado, não dá. Né? Eu sei que as pessoas, os profissionais, eles também passam necessidade, ela tem como qualquer uma outra pessoa, só que você tem que tentar sensibilizar também o empregador às vezes, né? E foi o que eu fiz, eu e mais uma outra colega minha que estava também nessa entrevista. Então, assim, tem que ter essa sensibilidade para chegar e falar, né? E dizer, assim, que está muito abaixo da média, está muito abaixo do valor, né? Para desempenhar o papel que você vai desempenhar. Inclusive na biblioteca escolar, né, que é muito importante. Então essa dica, né, vamos dizer assim, essa dica assim, que eu pessoal mesmo, que eu deixo para que os colegas, né, vejam, né, porque assim, a valorização do profissional, ela se dá através do profissional e através desses órgãos, que é a associação, né, e o sindicato. Né? Assim como o Luiz falou, se você não se sensibiliza com o sindicato, se você não se sensibiliza, pelo menos para doar um pouco do seu tempo para estar lá e dizer assim, não, eu fui lá, eu não estou pagando uma mensalidade, mas eu estou ajudando presencialmente, né? Estou indo lá, divulgando o serviço deles, né? Então, assim, façam isso, né? Que aí nós fortalecemos tanto a classe, né? E quem ganha é o profissional, né? Perfeito. Veja que há muito o que discutir, há muito o que construir, e nós precisamos aí que os nossos parlamentares na esfera estadual, a Câmara Municipal aqui em Manaus e nos demais estados aí que compõem essa abrangência aqui do CRB11, tem que abrir os olhos.
Esse é um assunto que precisa ser discutido imediatamente. Eu sei que passamos por um momento gravíssimo no norte do país com relação à pandemia da Covid-19, mas esses profissionais aqui, eles estão clamando para serem cidadãos de verdade. Eles estão atrás de reconhecimento. Então tem que mexer Brasília, tem que mexer o Estado, tem que mexer os municípios. É muito assunto, você vê que é um assunto muito vasto. Eu quero agradecer a você que está conosco até agora, quero agradecer ao Luiz, Kennedy, obrigado por ter estado conosco. Esse é o Na Amazônia Entrevista e eu espero você aí na próxima quinzena. Próxima quinzena temos outro programa aqui para você com mais um assunto. Às vezes a gente acha que o assunto não tem importância, mas na hora que se discute, aí você vê a importância que ele tem para a sociedade. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.